E aí, tá revoltado com os acidentes da Hidroalunorte no Pará e da Anglo-América em Minas Gerais? Acha um absurdo essas contaminações do solo e da água? Relaxa. Tudo isso é apenas a pontinha de um enorme problema que não vai embora tão cedo. Diariamente testemunhamos diversos crimes ambientais no Brasil, tais como desmatamentos, lançamento de esgoto in natura nos córregos d'água, queima e destinação incorreta de resíduos sólidos. Esses crimes são rotineiros e aparentemente insolucionáveis. Talvez por isso quase nunca são noticiados ou viram manchetes no Brasil. Os jornalistas preferem crimes que sejam mais inusitados e espetaculares. Crimes como esses que aconteceram no Pará e em Minas Gerais. No Pará tivemos o caso de um transbordamento e lançamento clandestino de efluente industrial contaminado pela famosa lama vermelha da produção de alumina e alumínio. Em Minas Gerais tivemos o rompimento de um mineroduto que ocasionou, por sua vez, a contaminação de mananciais de abastecimento de água. Esses acidentes / crimes ambientais têm muito mais em comum do que o mero fato de serem espetaculares. Primeiro, os dois acidentes aconteceram em grandes empresas multinacionais que têm sistema de gestão ambiental ISO 14001, que possuem rotinas de auditoria e certificação socioambiental, que têm farta capacidade orçamentária para investir em sistemas de controle de riscos e acidentes ambientais. Segundo, os acidentes aconteceram em sites industriais que tinham licenças ambientais e que estavam sob o controle e a fiscalização de órgãos públicos de meio ambiente. Tudo isso torna a situação especialmente alarmante, pois se esses crimes aconteceram em contextos tão controlados, o que podemos esperar nos contextos mais comuns, como os de empreendimentos de médio e pequeno porte que operam à margem da legislação ambiental? O elefante na sala da política ambiental é que o Estado brasileiro não tem a mínima capacidade de controlar a qualidade ambiental do nosso território. Enquanto esses acidentes ambientais do Pará e de Minas Gerais eram divulgados, foi noticiado também, porém de maneira mais tímida, a elaboração de um estudo da WWF em parceria com a ONG Contas Abertas, no qual se evidencia o subfinanciamento dos nossos órgãos públicos ambientais. Faltam recursos nos municípios, nos estados e na União para implementar e manter os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E apesar da falta de estudos, para quem é da área, está muito claro que o problema não é apenas de falta de recursos, mas também de falta de capacidade de gestão, de falta de competência para implementar o pouco que temos. Burocracia e ineficiência ainda são traços marcantes da administração pública ambiental. E nós não podemos nos esquecer que tudo isso acontece sob o silêncio ensurdecedor da população, que legitimamente cobra dos governantes emprego, educação, saúde e transporte, e quase nunca se preocupa com problemas ambientais. A não ser, é claro, quando esses problemas começam a afetar diretamente seu emprego, educação, saúde e transporte. O acidente da Hidroalunorte foi essencialmente um caso de descontrole de drenagem pluvial. Mas alguém aí já ouviu falar de protestos populares contra a falta de controle de drenagem pluvial? A grande lei que rege as águas das chuvas no Brasil é a lei da gravidade. Apertem o cinto, pessoal, pois o que os jornais estão noticiando não são casos isolados de crimes ambientais. São apenas consequências muito compreensíveis da nossa histórica conivência com o descontrole ambiental. Muito mais está por vir.